Segunda Guerra Mundial, um conflito que redefiniu o mundo. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi o conflito mais abrangente e letal da história humana, envolvendo a maioria das nações do planeta e resultando em aproximadamente 70 milhões de mortes. Este artigo detalha as causas, principais eventos, atores e consequências deste conflito global que redefiniu a ordem mundial no século XX. Antecedentes e causas do conflito. As raízes da Segunda Guerra Mundial podem ser traçadas até as duras condições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. O tratado retirou cerca de 13% do território alemão, todas suas colônias ultramarinas, impôs pesadas indenizações e limitou severamente suas forças armadas. Estas condições criaram um terreno fértil para o surgimento do nacionalismo extremo e do partido nazista liderado por Adolf Hitler. Na década de 1930, enquanto a Alemanha nazista iniciava um programa massivo de rearmamento, outras potências totalitárias emergiam, a Itália fascista de Benito Mussolini, que buscava criar um novo Império Romano, e o Japão Imperial, que já havia invadido a Manchúria em 1931. Estas três potências formariam posteriormente o eixo. O expansionismo alemão começou com a anexação da Áustria, Anschluss, em 1938 e a ocupação da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. A política de apaziguamento das potências ocidentais, exemplificada pelo Acordo de Munique, apenas adiou o conflito inevitável. O início da guerra, de 1939 a 1941. O marco inicial convencional da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939, seguida pelas declarações de guerra da França e Reino Unido 2 dias depois. A União Soviética, que havia assinado um pacto de não agressão com a Alemanha, Pacto Molotov-Ribbentrop, invadiu a Polônia pelo leste em 17 de setembro, dividindo o país conforme acordado secretamente. Em 1940, a Alemanha lançou uma ofensiva relâmpago, Blitzkrieg, no oeste, conquistando rapidamente a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. A Batalha da Grã-Bretanha, travada nos céus sobre a Inglaterra, marcou a primeira grande derrota alemã quando a Luftwaffe não conseguiu obter superioridade aérea sobre a Royal Air Force. Enquanto isso, no Pacífico, o Japão continuava sua expansão na China e no Sudeste Asiático. A tensão com os Estados Unidos aumentava devido às sanções econômicas americanas contra o Japão. A guerra se torna global, de 1941 a 1943. Em 22 de junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, que muitos historiadores consideram o ponto de virada da guerra. Com mais de 3 milhões de soldados do eixo, foi a maior operação militar da história. Apesar dos sucessos iniciais, os alemães foram detidos nas portas de Moscou pelo rigoroso inverno russo e pela resistência soviética. O cerco de Leningrado, atual São Petersburgo, que durou 872 dias, tornou-se um dos episódios mais trágicos da guerra, com mais de 1 milhão de civis mortos principalmente por fome. A Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943, marcou o início da contraofensiva soviética e uma das derrotas mais decisivas da Alemanha. No Pacífico, o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 levou os Estados Unidos a entrarem na guerra. Nos meses seguintes, o Japão conquistou vastos territórios no Sudeste Asiático e no Pacífico, incluindo Filipinas, Hong Kong, Malásia e Singapura. O Holocausto e os crimes de guerra. Um dos aspectos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto, o sistemático extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus pelos nazistas e seus colaboradores. Campos de extermínio de Auschwitz-Birkenau tornaram-se símbolos do horror nazista. Além dos judeus, outros grupos foram perseguidos e assassinados em massa, incluindo ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, testemunhas de Jeová e opositores políticos. O trabalho forçado, os experimentos médicos e as marchas da morte foram algumas das atrocidades cometidas. Os nazistas não foram os únicos a cometer crimes de guerra. O massacre de Katyn, onde a polícia secreta soviética executou milhares de oficiais poloneses em 1940, foi um dos muitos exemplos de violência cometida por outros beligerantes. A participação do Brasil. O Brasil inicialmente manteve uma posição neutra,
mas após o torpedeamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães em 1942, declarou guerra ao eixo. O país foi o único da América do Sul a enviar tropas para o fronte europeu, com cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, lutando na Itália. A FEB participou de batalhas importantes como a tomada de Monte Castelo, onde enfrentou dificuldades com o terreno e o inverno rigoroso. Cerca de 500 soldados brasileiros morreram em combate. A Marinha Brasileira também teve papel crucial, escoltando mais de 3.000 embarcações no Atlântico e perdendo cerca de 500 homens. No fronte interno, imigrantes alemães, italianos e japoneses no Brasil enfrentaram restrições, incluindo fechamento de escolas, confisco de bens e até internação em campos. Muitos brasileiros de origem alemã ou italiana foram proibidos de falar seus idiomas nativos em público. A virada dos aliados, de 1943 a 1945. Em 1943, os aliados começaram a ganhar vantagem em todas as frentes. No leste, os soviéticos venceram a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, marcando o fim das ofensivas alemãs no fronte oriental. No oeste, os aliados desembarcaram na Sicília e iniciaram a libertação da Itália, levando à queda de Mussolini em 1943. O dia D, 6 de junho de 1944, marcou o início da libertação da Europa Ocidental, com o desembarque de mais de 150 mil soldados aliados nas praias da Normandia. Nos meses seguintes, as forças aliadas avançaram pela França, enquanto no leste o Exército Vermelho libertava países como Polônia, Hungria e Romênia. Em 1945, com os soviéticos cercando Berlim, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em 30 de abril. A Alemanha se rendeu incondicionalmente em 8 de maio de 1945, marcando o fim da guerra na Europa, dia V. No Pacífico, após vitórias importantes como Midway e Guadalcanal, os americanos avançaram em direção ao Japão. A recusa japonesa em se render levou ao lançamento das bombas atômicas em Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto. O Japão se rendeu formalmente em 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Consequências e legado. A Segunda Guerra Mundial alterou profundamente o panorama geopolítico mundial. As principais consequências incluem: 1. Ascensão de duas superpotências. Estados Unidos e União Soviética emergiram como as duas principais potências mundiais, iniciando a Guerra Fria. 2. Criação da ONU. A Organização das Nações Unidas foi estabelecida em 1945 para promover a cooperação internacional e prevenir futuros conflitos. 3. Descolonização. O princípio de autodeterminação acelerou movimentos de independência na Ásia e África. 4. Reconstrução da Europa. O Plano Marshall ajudou a reconstruir a Europa Ocidental, enquanto o leste europeu ficou sob influência soviética. 5. Julgamentos de Nuremberg. Líderes nazistas foram julgados por crimes de guerra, estabelecendo precedentes importantes no direito internacional. 6. Impacto tecnológico. A guerra acelerou desenvolvimentos em radar, aviação, medicina e tecnologia nuclear. 7. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, foi uma resposta direta às atrocidades da guerra. 80 anos após seu término, a Segunda Guerra Mundial continua a moldar nosso mundo. Seu legado serve como um lembrete dos perigos do extremismo, do nacionalismo descontrolado e da intolerância, enquanto celebra a resistência humana frente à tirania e à opressão.